Você conhece essa figura aqui? Esse é o Pantenon, construído em homenagem à deusa grega Atena. A sua construção data de 447 a 432 a.C. Isso significa que ele tem 2.468 anos. Mas o que o Pantenon tem a ver com o futebol? Fica aqui que eu já lhe explico. Calma, corneta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, você já viu essa figura, eu tenho certeza disso. Mas o que o Pantenon tem a ver com o futebol? Eu diria para você que são os pilares. Da mesma forma que o Pantenon sobreviveu todo esse tempo aos seus pilares, o futebol também tem os seus pilares. E você saberia me dizer quais são os pilares do futebol? Vou melhorar a pergunta para você. Você saberia me dizer quais são os pilares do jogador de futebol? Sim, o jogador de futebol possui pilares que vão determinar o seu desempenho em campo. E eu vou explicar para você aqui agora quais são esses pilares. O primeiro deles é a técnica. Como assim técnica? Técnica é a capacidade que o jogador tem de realizar os movimentos que estão relacionados ao jogo de futebol. Por exemplo, o chute, o drible, o domínio, o passe, o cabeceio, o desarme. Todos esses movimentos vão compor o jogo de futebol. É aquilo que o jogador pode fazer individualmente. Mas o futebol não é jogado apenas de forma individual. O futebol é jogado de forma coletiva. E qual o pilar que vai determinar o comportamento coletivo? Tática. Sim, a tática é um conjunto de estratégias, é um conjunto de medidas em que os jogadores em coletivo vão executar para se sobressair ao adversário. Vou melhorar a explicação para você. Quais as estratégias que a equipe precisa adotar para atacar o adversário? E quais as estratégias que a equipe precisa adotar para se defender do adversário? Todas essas estratégias, tanto para o ataque ou para a defesa, é o que a gente vai chamar de tática. Agora, pensa o seguinte, o campo de futebol é um espaço muito amplo que precisa ser ocupado em diversos momentos. Isso significa que o jogador será obrigado a correr para o ataque, a correr para a defesa, a caminhar em alguns momentos, a saltar, a pular, a chutar, a ter embate corpo a corpo com os outros adversários. E qual é o componente, qual é o pilar que vai determinar isso? Condicionamento físico. E o condicionamento físico é exatamente aquela variável que vai permitir que o jogador execute na plenitude a sua técnica e a tática da equipe em que ele pertence. E por fim, eu queria falar para você do componente psicológico. Imagina o seguinte, um jogo de futebol envolve uma série de emoções, uma série de sentimentos, confiança, medo, atitude, decisão, nervosismo. Todas essas emoções vão influenciar no desempenho do jogador. Agora que você já entendeu esses 4 pilares, vamos imaginar o seguinte, o que eles têm a ver entre si? Eu diria para você que tudo. Todos eles influenciam uns nos outros. Isso significa que tanto a parte física, tática, técnica e psicológica se interrelacionam. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que o jogador entra em um estádio e a torcida toda vaia aquele jogador. Será que ele vai conseguir executar toda a sua técnica da melhor maneira? Será que ele não vai ficar nervoso e motivado demais e às vezes ele chega muito duro no adversário, toma um cartão amarelo porque ele está nervoso? Eu vou te dar um outro exemplo. Será que no final do jogo, ele ali extremamente cansado, será que ele consegue driblar o adversário da mesma maneira? Será que o chute que ele acertava, agora ele consegue acertar da mesma forma?
Ou será que ele consegue preencher aquele espaço que o treinador determinou? Bom, você consegue entender então que a parte física ela vai influenciar nos outros componentes. Agora, imagina que o jogador ele está ali em campo e ele não consegue acertar um passe, toda hora ele erra. Ele chega na cara do gol e aquela bola que ele sempre faz, aquele chute maravilhoso que ele sempre dá, dessa vez ele não está acertando, a bola está indo sempre para fora. Ele sai ali cara a cara com o goleiro, ele tira do goleiro e na hora de só botar para dentro do gol, ele erra. Isso vai influenciar a parte psicológica dele, ele vai perder a confiança. E aí ele vai ter que correr mais. E quando ele corre mais, ele se cansa mais. E quando ele se cansa mais, ele afeta a parte tática, ele afeta a parte física e a confiança vai embora. E ele entra ali num redemoinho de sensações e sentimentos em que ele só se afunda. Perceba que todos esses 4 pilares se interrelacionam. E agora a gente precisa falar que esse indivíduo, jogador de futebol, além de estar influenciado por esses 4 pilares, ele é um indivíduo único, assim como você. Como assim? Ele possui uma história, ele foi criado em um determinado lugar, ele tem uma determinada cultura, ele possui um certo tipo de religiosidade, ele possui uma certa realidade econômica sua e da sua família. Esse camarada, esse jogador de futebol, ele não veio de Marte, ele não veio do além, ele veio do mesmo lugar que você veio. Ele tem os mesmos problemas que você tem. Bom, talvez você diga, que nada, isso é balela, ele ganha milhões. Calma lá, nem todo jogador de futebol ganha milhões. Eu diria para você com certeza que é uma minoria. Mas vamos imaginar que ele de fato ganhe milhões. Será que isso por si só resolve todos os problemas? Não, não resolve. Não é porque ele ganha muito dinheiro que ele tem a sua vida completamente equilibrada. Dinheiro, às vezes, não resolve um problema que você tem com seu filho. O dinheiro, às vezes, não resolve o problema que você tem com a sua esposa. O dinheiro não resolve um problema que você tem com a sua mãe, com o seu pai. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é bom? Claro que é. Todo mundo precisa de dinheiro. Mas estou dizendo para você que nem sempre o dinheiro resolve tudo. E muitas vezes esse jogador chega num jogo de futebol, num jogo que você depositou toda a sua confiança, toda a sua energia, toda a sua alegria, mas ele chega lá em uma situação extremamente complicada. Por quê? Porque ele é um ser humano, assim como você. Então, galera, calma um pouco. Pensa um pouquinho mais de uma forma mais ampla. Você deposita no teu time, deposita naquele jogador toda a esperança da tua alegria. Você senta em frente à sua televisão, você vai ao estádio e você quer sair dali melhor do que quando você chegou. Mas nem sempre você consegue, porque nem sempre aquele indivíduo que está lá no campo também consegue fazer o trabalho dele da melhor maneira que ele gostaria. Eu não estou aqui falando para você ficar passando a mão, passando pano na cabeça de jogador. Não, eu só quero que você entenda que o jogador de futebol, ele é um indivíduo como você. E que o jogo em si é influenciado por 4 pilares. E às vezes o jogador de futebol não consegue controlar os 4 do jeito que ele gostaria. Beleza? Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, sinta-se à vontade para deixar o seu like. Ele é muito importante para mim. Aproveita também, já que você gostou, compartilhe esse vídeo com seu amigo. De repente ele vai gostar também do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, ótima hora para você fazer isso. Vai ali, aperta o botãozinho do inscrever-se e depois clica ali no sininho para você ser avisado toda vez que sair um vídeo novo. Valeu? Obrigado pela sua audiência, obrigado por você ter me dado essa confiança e ter chegado até aqui. Forte abraço para você, saudações rubro-negras e nos vemos no próximo vídeo.